só esse flagrante. Um homem desce de uma caminhonete e bate na cabeça de uma criança. É bem isso que está vendo. De apenas 10 anos, aqui no bairro Morumbi. Olha lá as imagens, gente. Eu já vou conversar com a Clarice, mas quero mostrar para você. Olha, vai descer dessa caminhonete e olha lá. É muito ódio, gente. A Clarice Bernardes vai trazer para a gente os detalhes. Clarice, diga lá para a gente o que acontece, o que faz com que um homem desse que estava no caminhão, ao volante, pare e vai agredir uma criança praticamente. Lúcio, é até difícil a gente conseguir arrumar uma explicação necessária para uma atitude dessa, né? Primeiramente, um adulto agredir uma criança já não é certo. Não é assim que as coisas funcionam. Se a gente tem algum problema, a gente chega e conversa, principalmente quando a gente está lidando com uma criança. Só porque essa história é um pouquinho mais complicada. Esse menino tem 10 anos de idade, as imagens mostram claramente o que aconteceu no bairro Morumbi, aqui em Uberlândia. A gente percebe os dois meninos, esse menino de 10 anos de idade, com um colega de bicicleta, voltando da escola. Estão até com a mochilinha ali, passando pela calçada, pelo passeio. Quando vem ali o motorista na caminhonete, no sentido contrário, ele para, ele nem puxa o freio de mão direito, Lúcio. Se você dá pra gente ver que a caminhonete chega a dar uma rezinha para trás, ele desce simplesmente, não dá para entender se ele dá um tapão na cabeça da criança ou um murro mesmo. Ele simplesmente faz isso, entra dentro da caminhonete dele e vai embora. A gente percebe pelas imagens que as duas crianças encostam ali no passeio, perto da parede, perto do portão, e ficam um tempo sem entender o que teria acontecido. Por que elas teriam sido agredidas até então por um homem que elas nem conheciam direito, nem tinham visto. O pai desse menino deu detalhes, falou mais ou menos o que teria acontecido e qual seria o motivo que esse adulto, Lúcio, teria agredido essa criança de 10 anos de idade. Segundo o pai desse menino, esse garoto de 10 anos, estava passeando ali pela rua com um amigo no Morumbi, avistou uma garrafinha de alumínio, uma latinha de alumínio, iria pegar para utilizar para brincar de pipa, aquela brincadeira comum entre crianças, meninos e meninas. Aí ele achou que daria certo, pegou a latinha ali na mão, olhou mais detalhadamente, viu que no fim das contas não ia dar certo e jogou a latinha no chão. Só porque no ato de jogar a latinha no chão, essa latinha acertou na caminhonete desse moço que para de uma hora para outra ali e acaba atingindo a criança. Ou seja, num descuido do garoto de 10 anos em jogar essa latinha no chão, ela acerta o veículo deste homem e por conta disso, este homem perseguiu esses dois garotos por algumas ruas no Morumbi, parou a caminhonete daquele jeito ali, de qualquer jeito no meio da rua, custou encostar no passeio, mal puxou o freio de mão, porque a gente percebe que a caminhonete volta um pouquinho de ré, ele tem que ir puxar ali o freio de mão, desce e simplesmente agride esse menino. É uma atitude inexplicável. A gente fica sem tentar entender, porque no fim das contas é um adulto lidando com uma criança. Se é um adulto, a gente esperava no mínimo uma atitude racional, né, obviamente, uma atitude de conversar, de entender e de pensar, poxa, foi um descuido. Ele deveria, na verdade, intervir com as crianças e falar, não joga a latinha no lixo, no chão, jogue no lixo. A correção deveria ser essa e não partir para cima de uma criança de 10 anos de idade. O pai do menino disse, inclusive, que vai fazer o registro do boletim de ocorrência, porque no fim das contas, Lúcio, o menino, o filho dele, foi agredido por um adulto. E até então, né, sem motivos que justifiquem essa agressão que foi filmada, inclusive, por câmeras ali da região, viu? Isso, era exatamente isso que eu ia perguntar para você. A partir desse registro, desse boletim de ocorrência, a polícia pega essas imagens e vai puxar a placa desse agressor, desse covarde, que bater numa criança de 10 anos, a gente sabe que não pode. Nem o pai hoje em dia pode bater num filho, quem dirá um estranho. E aí, este homem vai se incomodar um bocadinho, não é mesmo? Pois é, Lúcio. Aí, a partir desse momento, ele vai lidar diretamente com a polícia. Porque agredir uma criança já não é correto, como você bem disse, pais e mães não podem fazer isso. Agora imagine um estranho agredir um menino de 10 anos de idade. A gente percebe pelas imagens que dá para ver a placa, dá para ver alguns escritos que tem na frente da caminhonete, ou seja, não está difícil para a polícia militar identificar quem seria a pessoa que estava dirigindo este veículo e localizar onde ele mora, obter mais informações e fazer realmente com que ele arque com o que ele fez. No fim das contas, ele agrediu com um soco ou com um tapa, não dá para a gente ver necessariamente que tipo de agressão que foi, mas fica claro pelas imagens que este adulto
agrediu uma criança de 10 anos de idade aqui no Morumbi. Isso é explicitamente claro, está bem perceptível pelas imagens que a gente consegue perceber certinho que é isso que acontece. Obrigado, Clarice, pelas informações. Boa noite para você, gente. Olha que situação, é uma criança de 10 anos. 10 aninhos, e de repente esse estranho para a criança vai e dá-lhe uma pancada na cabeça dela. Dá um tapa, um soco, alguma coisa assim, olha só. Ah, mas foi só um. Não interessa, não pode. Não pode, gente. Então, a gente torce para que a polícia localize este homem e tinha um cara do lado. Ó. O cara saiu, olhou o que estava acontecendo, embarcou de novo e os dois, vazaram. Então imagine só, atenção à polícia aí, certamente vai chegar nesse homem e ele vai ter que responder, porque a gente sabe, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele age de forma rígida, ele protege e tudo mais, e agora vai pesar contra esse homem, tá certo, gente?